Rejane, sou coordenadora pedagógica do Acolher Instituto. Estou aqui hoje com a Adriana Rodrigues. Vou deixar ela se apresentar. Nós estamos na semana do berçário, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre afetividade. Bom, vou passar para a Adriana se apresentar e a gente vai conversando. Espero que a gente tenha um momento muito agradável para entender um pouquinho como esses bebês pensam, como eles sentem, como eles se desenvolvem. Vamos lá? Oi, tudo bem? Eu sou a Adriana Rodrigues Leite, psicóloga, sou psicóloga clínica, trabalho no Acolher desde o início aqui nos cursos de berçarista, de recreacionista. A maior parte do meu público é criança, então trabalho basicamente a maior parte do meu tempo com desenvolvimento infantil e orientação de pais. Hoje nós estamos assim num ambiente um pouco diferente. Normalmente, quando nós fazemos lives, entra cada um na sua casa, né, dos professores. A Adri participou aí da Semana Mundial do Brincar ano passado com a gente, e a gente sempre faz dessa forma. E hoje, como ela veio aqui nos visitar, nós fizemos esse bate-papo aqui, né, tete a tete. Então, tem hora que a gente vai olhar para vocês, tem hora que a gente vai olhar uma para outra, né? Tem um pouquinho de paciência com a gente, tá bom? Como eu disse, essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre o bebê, né? O Acolher, nós somos bem conhecidos na cidade de Guarulhos com o curso de berçarista, né? A gente trabalha na capacitação de berçaristas já desde 2005, né? Aqui na cidade de Guarulhos, como a Adriana mesmo comentou, ela faz parte aí desse primeiro, né? Desse grupo de professores pioneiros dentro desse olhar multidisciplinar sobre bebês. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da afetividade. Muito é falado, né, nos berçários ou mesmo em casa, trato com as crianças, o quanto que a afetividade é importante. Não só com as crianças, né? No dia a dia do ser humano, o quanto que a afetividade é importante para o bem-estar do ser humano. A Sabrina vai falar se isso está certo, tá bom? Mas antes da gente entrar, né, efetivamente, no tema, gostaria de saber, afinal, Dri, o que é afetividade? Afetividade, no senso comum, aquela coisa fofa, né? Afetividade, isso tão afetivo, né? Tanto afeto. E, na verdade, o afeto, a afetividade, ela é uma coisa tanto que só pode ser positiva quanto negativa, né? Tem afetividade negativa? Sim, sim. Então, eu vou aqui para não errar de maneira alguma. Então, o que é afetividade no campo da psicologia? É um conjunto de fenômenos psíquicos que são experimentados e vivenciados na forma de emoções e sentimentos. Bem, se as emoções e sentimentos elas podem ser tanto positivas quanto negativas, então a afetividade também pode ser positiva ou negativa. Então, partindo desse princípio, né, aí a gente faz uma perguntinha para vocês pensarem aí. Vocês são afetivos positivos ou negativos? Né? Então, a afetividade ela é a base do desenvolvimento cognitivo, né? Do desenvolvimento da nossa autoestima, da nossa identidade, né? Do nosso reconhecimento, né? Da nossa sensação de pertencer a um lugar, a um grupo, de saber se colocar, consequentemente, as nossas relações interpessoais. Então, a afetividade está ali na base do nosso desenvolvimento na nossa primeira infância. Então, a forma como nós vamos nos apresentar para o mundo, para as pessoas e como nós nos vemos, vai depender muito de como essa afetividade é trabalhada. Então, se ela for positiva, nós teremos pessoas mais seguras, né, mais conscientes de sua identidade, mais conscientes de suas habilidades, das suas capacidades, das suas próprias dificuldades, né? Agora, se ela for, né, ela crescer num ambiente de afetividade negativa, com certeza teremos muitas consequências que trarão muitos problemas durante o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, consequentemente, um adulto um pouco mais complicado. Rodrigo, assim, a afetividade está muito voltada por afetar o outro, de alguma forma, né? Quando se a gente pensar que tem positivo ou negativo, porque nós afetamos, né? Nós somos seres humanos, né? Nos relacionamos socialmente e nós trabalhamos essa questão de afetar o outro, sim, né? Seja de uma maneira positiva ou negativa, né? E isso no nosso dia a dia, né? Não só no ambiente escolar. Mas se a gente pensar que aqui nós estamos falando sobre, né, o bebê,
Se você puder exemplificar um pouco para nós, o que seria, né, de princípio, vamos falar né, quando a gente dá fala para alguém, vamos dar notícia boa, notícia ruim primeiro. Vamos lá, ruim primeiro. O que seria uma afetividade negativa? De que maneira esse educador de berçário, porque aqui a gente vai falar especificamente, né, para quem trabalha com bebês, que é o meu caso, né, eu também não falando, nesse vídeo, mas eu trabalho com berçário, já trabalho com educação infantil há 20, esse ano eu faço 22 anos de profissão, especificamente na primeiríssima infância, vou fazer 18 anos que eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, no SEI, né, no Centro de Educação Infantil, no Parque Novo Mundo, e já há 3 anos que eu atuo já só no berçário, né, já passei berçário 1, berçário 2, mini grupo 1, mini grupo 2, mas eu acabei optando em ficar no berçário. E a gente vê, né, o quanto que essa questão do afeto é muito significativo nos bebês, seja por positivo ou por negativo. Mas, e é muito importante a gente vivenciar o aniversário, né? Por exemplo, ficar um pouco depois, se você por caso me corrigir aí. Mas a gente trabalha com 27 bebês, nós somos em 3 professoras. Trabalhamos praticamente juntas o tempo todo, mas cada uma de nós tem os seus 9 bebês que nós somos responsáveis. É aquele bebê que eu que troco a fralda, né? Eu que ali na hora da mesa da refeição é a minha mesinha, né? É o bebê que eu faço o registro dele, né? Faço um relatório com a mãe, né? Para passar para os pais, enfim. Mas a gente o tempo todo a gente trabalha junto com as 3. E é muito interessante que muitas vezes na hora de recepcioná-los, né, de receber essa criança no início da manhã, às vezes uma professora vai recebê-lo, por exemplo, eu estou sentada acalmando um bebê. Aí minha parceira fala, Cris, chegou fulano, quer que eu receba? Eu falei, vai lá para mim. Ele faz assim. Aí eu vou, ele abre aquele sorriso e vem para os braços. Assim também com as minhas parceiras, do mesmo jeito. Às vezes eu vou receber uma criança delas, tem dia que eles vêm de boa, mas tem dia que não. E aí até as mães falam, nossa, mas que estranho, por que não vai com a fulana, né? E aí a gente entende o quanto, e assim, quando eles estão fazendo alguma coisa, eles olham para mim para ver se eu falo, não, né? Então, ou então querem levantar da mesa, eu falo, estou aqui ainda. Né? Então, eles têm essa referência, né, do educador, a gente chama até de educador de referência. Né? Então, eles têm essa referência por aquele que está ali. Eu brinco que, né, a gente vai ter um outro momento, talvez, para falar de troca de fralda, mas o quanto esse momento da troca de fralda tem esse afeto, esse momento olho no olho e esse momento de exclusividade. Porque o bebê ele compartilha, né, a atenção do educador o tempo todo, mas no momento da troca é um momento único. Nós dois ali. Né, o momento que você conversa, não com os outros a gente não conversa, mas em todos os outros momentos ele compartilha a sua atenção com todos os outros bebês que estão ali no ambiente. Mas no momento da troca eu acredito, aí você vai falar se isso é afetividade ou não, mas é um momento onde essa afetividade ela é mais presente, né? Esse vínculo ele é mais construído ali, onde ele é estabelecido, penso eu que é ali. Né? E no começo do ano que eu estou jogando, eu brinco com eles, você vai gostar de mim? Calma, a gente vai se dar bem, você vai ver. Vai ser gostoso esse ano que a gente vai ter junto. Mas é isso mesmo, então assim, um dos exemplos, né, onde você pode demonstrar, você colocar em prática essa afetividade, né, é na troca mesmo da fralda, né, nesse momento, por exemplo, numa escola, numa escola de educação infantil, o que acontece ali é o grupo, né, então o indivíduo inserido no grupo, sendo socializado, então você tem que ter, ao mesmo tempo, aquele comportamento que você trate todos de maneira igual, ou seja, está generalizando, porém tem que ser individualizado, respeitar essa individualidade dessa criança. E é realmente esse momento específico dentro da escola, é da troca da fralda, que é uma coisa única, olho no olho, né, na hora do banho, e aí você pode trabalhar a sua afetividade positiva ou negativa. Então, quando você olha no olho daquela criança, fala, vamos aqui, vamos tirar esse cocô, vamos ficar cheirosinho, né, vamos limpar o bumbum. Então, esse jeito carinhoso que você fala com essa criança, a forma como você traduz essa troca de fralda, essa relação próxima, esse olho no olho com ele, então ele não está entendendo as palavras que você está falando, mas ele está entendendo todo esse movimento, toda essa energia, esse olhar e respeitar, né, esse momento que para ele é único, né? E outra, uma coisa muito importante, por que às vezes eles miram numa professora? Eles precisam de um ponto, como vocês chamam, que é educador referência, é o educador referência. Na verdade, é o lugar seguro deles, né? Então, é como se fosse o objeto de transição deles. Então,
essa figura materna que ficou para fora do portão da escola, ela é substituída pela figura materna do portão para dentro, que é a professora, que é a educadora. Então, assim, ele não tá, ele sabe que você não é mãe, né? Mas é a referência materna que tem, para ele se sentir mais seguro, né? Afinal de contas, ele está num local totalmente estranho a ele, né? Principalmente no início, né, de adaptação. Então, ele precisa dessa referência, dessa figura materna. Essa figura materna, o que que vai ser para ele? Vai ser algo bom? Vai ser algo ruim? Então, uma coisa que você comentou até antes da gente começar, falando assim, ah, aquela coisa muito carinhosinha, ai, não, isso não é afetividade, né? Então, sabe assim, muita coisinha para a criança, ficar pegando no colo não significa afetividade. Você ficar passando a mão na criança, colocando a mão na cabeça dela e dizendo como ela é fofa, fazendo um coraçãozinho com a mão para ela, isso não é afetividade, porque muitas vezes você pode estar fazendo um coraçãozinho com uma raiva danada, né? E o que ela sente, eu falei, essa energia, essa troca. Então, o respeito, é o olho no olho, o colocar limite também faz parte da afetividade. A gente acha que, né, e eu escuto muito isso, tá? De que a gente, psicólogo, diz que não pode bater, que não pode pôr táticas. Não, você não precisa corrigir uma pessoa de uma maneira violenta, agressiva. E eu digo não só simplesmente espancamento, não é isso, mas um beliscãozinho, uma puxadinha de orelha, aquela pegadinha no braço com mais força. Isso também é afetividade negativa. E a criança ela acaba traduzindo, né, essa relação, ela acaba fazendo essa conexão, essa relação com esse momento. Então, esse momento, esse movimento negativo com uma relação de afetividade. E ela vai entender que as relações são assim. Então, ela vai acreditar que, para você demonstrar que você tem interesse numa outra pessoa, que você, né, você tem que demonstrar de uma maneira mais agressiva. Ela vai entender que para estar com ela ter atenção, seja da professora, seja do pai, seja da mãe, ela tem que fazer alguma coisa ruim para que ele, opa, existe essa criança. Então é onde a gente entra com a afetividade negativa, que aí uma coisa eu costumo falar, quem já teve aula comigo sabe, eu sempre digo que as pessoas às vezes dizem, parece que fulano gosta de apanhar. É, não exatamente que ele gosta de apanhar, dependendo, né, de como né? começou esse processo. Mas é a forma que ele entende. aprende, né, a afetividade. Então, muitas vezes a criança só consegue chamar a atenção de um adulto, né, quando ela faz alguma coisa dita errada, né? Então, se ela de repente deixa cair alguma coisa, ou ela quebra, ou ela machuca um coleguinha na sala, ela morde, ou ela bate, ou toma um brinquedo. Então, aquilo ali, se é recorrente aquele comportamento, né? A criança, ela está passando por algum momento onde ela precisa de um pouco mais de atenção, um olhar diferenciado para ela, e ela conseguiu a atenção, nem que seja de uma maneira negativa, ela vai fazer essa leitura, ela vai fazer essa relação de que opa, peraí, eu preciso fazer algo que não é legal para que as pessoas olhem para mim. E assim ela vai fazendo. Isso é afetividade negativa. Então, isso durante o desenvolvimento, ela pode apresentar ou um comportamento muito agressivo ou um comportamento muito passivo, daquelas crianças que deixam as outras fazerem tudo com elas, né, e machucá-las, tomar as coisas, e elas ficam quietinhas no canto, ou seja, ou a gente está criando, né, alguém muito agressivo, alguém muito passivo, que sofre demais em silêncio e não tem voz para dizer quem ela é, porque ela, na verdade, não sabe quem ela é, né? Então, dá para entender? Deu para entender essa afetividade, a importância desses pequenos momentos, seja na hora da alimentação, seja na hora da troca da fralda, do banho. Então, existe uma diferença muito grande de você pegar uma criança e conversando com ela, que seja aqueles minutinhos que você vai para dar banho nela, que a gente sabe são, né? Não é uma única criança, como nem em casa, às vezes um, dois filhos, mas aquele monte de criança. Então, mas esses minutinhos que você fica com ela, que você olha no olho dela, você canta uma musiquinha enquanto você está tirando a roupa dela e colocando ela na banheira, né? Ou está colocando a roupinha nela, e nossa, que cheirosinho, que lindo. Sim, aí sim, esse lindinho, esse cheirosinho, esse fofinho faz sentido, né? Então, quando você pega essa criança e simplesmente coloca ela dentro da banheira, tirou, pode tá conversando. Normalmente nos trocadores de berçário tem dois trocadores. A gente trabalha em duas lá dentro do berçário. Mas aquele momento é o momento que a gente está para o bebê. A gente não fica conversando. Às vezes a gente até fala alguma coisa porque aconteceu alguma situação no solário com a outra criança ou na própria sala. Mas normalmente o foco ali é a criança. Ou a gente interage até com o outro também. Oi, fulano, não sei o quê. E eles, entre os bebês, eles falam, já mexem um com o outro. Então,
essa coisa do afeto. E aí, né, nessa tua fala, Adri, eu percebo assim, né, não resumindo, mas é muito evidente o quanto que nós somos modelos para as crianças. E aí seja modelo positivo ou modelo negativo, né? E às vezes nessa questão do afeto, da afetividade, às vezes é o que a criança conhece, né? O que a criança de repente entende que aquilo é por afeto, né? Porque quando a gente está trabalhando a formação dela, os modelos que elas vão ter, que ela vai ter, né, no dia a dia, seja com a família, seja com os educadores, é o que vai constituindo essa formação, né, essa personalidade, esse ser, né, que está em construção. Então, nós somos extremamente modelos. E aí, quando você trouxe essa questão, né, lá da troca de movimentos, uma dica, gente: educador de berçário precisa ter movimentos muito lentos. Porque você pega assim, numa mão de uma pessoa, um adulto, tudo bem, né? É um adulto, mas o bebê ele é tão. Se você, dependendo do jeito que você passa, você até derruba uma criança, porque ele está aprendendo a andar, ele está em processo de equilibrar esse corpo. Então, são movimentos muito lentos, né? Eu lembro uma vez de um educador que eu acompanho, gosto muito, que é o Paulo Foque, que ele falou simplesmente sobre a questão do limpar o nariz, né? Você tem que pedir licença para aquela criança, até para a troca, né? Dá licença, olha, eu vou te trocar, tá bom? Ó, é geladinho. Por quê? Depois, né, lógico, conforme ele vai entendendo que você é que faz essa troca, é muito comum, por exemplo, no comecinho, né, a gente falou aqui de adaptação, o bebê, por exemplo, ele chorar, né, no começo, porque é uma pessoa estranha, ele tá acostumado, ele é a mãe dele, de repente vem uns, né, eu falo, gente, é muito íntimo, você gosta de ir no médico? Né, depois a gente vai estar lá com a enfermeira, né, uma bate-papo com a enfermeira, e depois tá melhor nessa coisa da troca de fralda. Mas só para, né, fazer fechar esse assunto. Você vai no médico fazer um exame, eu falo, quando é alguém que te explica, olha, vou fazer tal coisa, dá licença, o exame vai ser assim, você, né, você meio que abaixa a guarda, né? Mas agora, se você vai, a pessoa fala, oh, senta aí, abre a perna, né? Enfim. Né? Ou então abre a boca, né? E vai lá, ou já vai abrindo sua boca, não sei o quê. É uma coisa muito estranha, né? É uma invasão, é o corpo da criança. Então a gente precisa pedir licença, né? Para lidar ali com ela, para ser muito delicado. E uma coisa que você trouxe que eu achei interessante, e aí a questão até do colo, né? Acho que a afetividade está muito voltada a isso, né? Eu também escuto muito educadores. Não, eu não dou colo, porque senão fica mal acostumado, não tem que ficar, né, ficar dando colo, deixa eu dar um colinho. Eu percebo, né? E a briga da questão psicológica, vou falar para mim enquanto professora, enquanto pedagoga. Tem momentos, gente, principalmente na chegada da sala, já é comum, eu pareço uma galinha com seus pintinhos, sou bem sincera. Porque eles chegam, eles vêm nessa coisa de aninhar um pouquinho, senta ali, fica um pouquinho, e daqui a pouco vai chegando outra e fala, peraí, que eu vou buscar a criança que vai chegando, né? Vou buscar o Gabriel, vou buscar não sei o quê. E aí ele já sabe, aí eles vêm, assim, tem criança que fica ali pertinho, então vem cá um pouquinho, quer ficar aqui, senta aqui um pouquinho comigo. Ele já senta, daqui a pouco, mas daqui a pouquinho eles vão embora. Daqui a pouco eles já começam a brincar, explorar, interagir, mas parece que eles precisam desse momentinho, às vezes tem criança, no decorrer da rotina, tem criança que fica te olhando, e né, às vezes a gente senta, eles já vêm perto, né, às vezes eu sento, eles já vêm tudo pertinho, para cantar história. Então, eu sento bastante no chão com eles, mas eu fico, às vezes, me perguntando sobre esse colinho, né? Se ele é negativo, se ele é positivo, se tem essa coisa de não é para dar colo, um exemplo, né? Porque tem educadora, eu já ouvi isso. Não pode ficar dando colo toda hora que a criança fica mal acostumada. Né? Claro que eu acho que a gente tem que aprender a entender, dosar isso. Mas aí eu quero que uma psicóloga. Eu estou falando a minha opinião enquanto educadora, vivência ali de chão de sala de aula, e eu percebo que isso faz diferença, porque traz uma segurança para a criança. Para mim, como professora até hoje, eu achei que não fez mal, mas né, estou equivocada também, vamos lá. Vamos ouvir um especialista. Não, eu não estou equivocada, não. Apesar que tem um monte de linhas, né, de trabalho, assim, até mesmo os psicólogos, né, que orientam, assim, não decolo, mas partindo da questão, né, do desenvolvimento neurocompatível, é muito importante essa questão do colo. Todos nós queremos um colo. Às vezes a gente só não vai pro colo porque a gente fica um pouquinho grande, né? Mas o que a gente faz? A gente põe a cabeça no colo da mãe, do pai, do marido, do namorado, da esposa. Então, assim, a gente precisa disso. Deita no ombro, os amigos. Ai, tem uma amiga que eu amo. Eu falo para ela que se eu pudesse com ela, seria minha mãe também, porque, né, tem um colo gostoso, tem um, sabe, assim, vou lá e colocar a cabeça aqui assim, ó, no peito dela, e ela fica fazendo cafuné. Então,
Às vezes a criança só quer isso. Às vezes ela quer um cafuné, às vezes ela quer só uma mãozinha. O colo, ele não faz mal. Não ficar mal acostumado. Isso é uma coisa assim tão, tão, né, ultrapassada, né? Essa coisa de tem que crescer, porque para crescer tem que sofrer. No pain, no gain. Nada disso, né? Sem dor, sem ganho, sem aprendizado. A gente precisa respeitar o outro. E às vezes esse respeito, ele está resumido aqui num simples oi, o que está acontecendo? Né? Ah, a criança é um bebê, ele não vai responder, mas ele sabe que você está dando atenção para ele. E às vezes pegar no colo, esse minutinho que você pega no colo, ele sente o aconchego, ele se acalma. Às vezes que ele precisa só sentir o coração de alguém batendo perto do dele, sabe? Esse conforto, né? Esse colo. Tudo bem que a dor precisa dar calma também. Sim, não, né? Eu sei que às vezes fica difícil, parece uma coisa meio, nossa, um monte de criança, como eu falei anteriormente. Então, você está com um berçário lotado de criança. Então, assim, como é que eu vou fazer isso? Uns 30, né? Mas assim, dê atenção. Então, se de repente na instituição onde você trabalha é terminantemente proibido colocar uma criança no colo, então traga ela para perto de você, pelo menos, né? Então, na perna da gente cabe bastante cabeça de criança, coloca todas deitadinhas, coloca do lado, ela precisa sentir o cheiro, né? Ela precisa dessa coisa de se sentir segura, é horrível. Então, é só a gente se colocar no lugar deles e pensar assim, quantas vezes em algum lugar nós nos sentimos assustados, inseguros, né? E assim, às vezes se você vinha, eu chegava em casa quase meia-noite da faculdade, então, e aí vira e mexe, meu pai ia me buscar, o ponto era bem perto da minha casa, mas quando eu vi, meu pai estava na esquina. E eu, às vezes, eu descia do ônibus já meio assim, assustadinha. Eu descia sozinha, eu já meio, né, olhando. Daqui a pouco eu via lá, meu baixinho, meu velhinho, cabeça chata, me esperando lá na esquina. E aquilo me dava um conforto. Às vezes estava ele e minha mãe, estavam os dois lá conversando, lá me esperando. E é isso, é esse conforto, é esse aconchego. Isso é colo. Colo não é só o colo, né? Mas é importante a criança saber que você está olhando para ela, né? Que você está respeitando, que ela não está bem, né? Ela lembra, ela saiu do lugar seguro, por mais conturbado que possa parecer a casa de uma criança, o lar de outra pessoa, mas é a zona de conforto dela e ela vai para um lugar totalmente desconhecido, com pessoas desconhecidas que ela não sabe se vão tratá-la mal ou bem, né? Então é importante isso, que ela saiba, ó, que você diga para ela, ó, você está aqui, você está segura, eu estou olhando para você. E uma coisa antes que eu me esqueça, importante que a Cris falou sobre essa coisa de pedir licença para a criança quando você vai trocá-la. Isso parte do princípio que ela começa a aprender que não é qualquer um que pode colocar a mão nela. Então, inclusive, para um pouco mais adiante, né, quando essa criança começa a ter uma consciência maior, que é para diminuir a possibilidade de um assédio, de um abuso, né, que essa criança vai entender, opa, peraí, não, para pôr a mão em mim tem que pedir licença, né? Então, assim, quem são as pessoas que podem fazer isso? Então, esse exercício que a gente faz desde que eles são bebezinhos, dá licença, eu vou trocar você, olha, eu vou pegar no seu bracinho, tá bom? Agora, porque eu tenho que trocar, tenho que deixar você limpinho, vou limpar seu nariz, dá licença, né? Então, isso é muito importante, é o corpo dele, né? A criança não é propriedade da gente, a gente só está responsável por ela por um certo tempo. É claro, né, que assim, como educadora de berçário, eu tenho 20, 27, não é todo dia que os 27, mas tem, né, tem dia de 24, de 25, de 23, de 20, mas a média é 20, tá, gente? E claro, na correria ali do dia a dia, você tem prazos, né, infelizmente prazos, tem que trocar todo mundo até antes do almoço, tem todo aquele processo que não é fácil, confesso, não é fácil mesmo, não. Mas, principalmente no início do ano, né, que são pessoas totalmente desconhecidas, né, depois eles vão permitindo mesmo isso. Mas isso que a Drica falou é assunto para outra live, talvez, mas eu vi uma vez uma neurocientista falando sobre isso, né, e aí eu fiquei pensando, refletindo sobre isso, em relação à permissão, né, que muitas vezes a própria família, sem perceber, aquele tio que vai lá e faz cosquinha, tem criança que gosta, tem criança que não gosta, e a própria criança às vezes para. E aí a família às vezes fala assim, a mãe, é o tio que tá fazendo, ou o pai mesmo, ou a própria mãe. Para, teu tio, ele tá brincando com você. Mas se a criança falou, para,
né, com aqueles que já têm consciência, né? Porque e aí, se a gente vai, quando a gente faz isso, é só seu tio, ele tá brincando, fica muito difícil para a criança depois entender entre brincadeira ou realmente ir além de uma brincadeira, né? E além dessa permissão de mexer nesse corpo, enfim. Né? Mas é só que eu lembrei disso. É o que eu achei importante falar quando você tocou no assunto, sempre. Desde pequenininho que a gente começa, né, trabalhar isso. E até, desculpa, te cortar, e até, gente, pedir desculpa, viu? Às vezes você vai pegar na criança, você mesmo, sem perceber, porque isso acontece, você vai tirar uma blusa e sem querer, e aí às vezes eu falo, desculpa, né? Ai, te machuquei, eu falo para eles, desculpa, né? Hoje eu invés de eu limpar, né, o bebê maiorzinho, maior, aí eu disse, ai, perdão, a propósito, né, limpou com força. Gente, é verdade que você é um adulto, você tá ali no vucu-vucu, vamos dizer assim, sim, né? Aquele sufoco ali de um monte de criança para olhar, um monte de netos para limpar, e às vezes sem perceber você, né, faz isso, né, de colocar um pouquinho mais de força, porque a nossa força é diferente da força deles. Se você olhar, colocar sua mãozinha do ladinho da mãozinha, você vai ver o quanto eles são pequenos, o quanto eles são sensíveis, o quanto eles são delicados. Né? Então, quando eu brinquei de, você também tem que ficar calma, né? Tem até uma musiquinha da Fabiana Godoy, que eu gosto bastante, né? Uma cantora que eu recomendo aí, que ela fala, calma, respira, escuta o seu coração. Né? Então, assim, quando eu, enquanto educadora, eu percebo, eu sou agitada, sou agitada, eu confesso, mas trabalhar no aniversário me trouxe essa calma. Porque o bebê, gente, não adianta você, né? Assim também, o idoso, né? A vovó, a gente aprendeu isso também. Não adianta você querer acelerar, mas falar, vamos. Não, eles têm os passinhos deles bem mais lentos, tudo é muito mais devagar. E se você começar, vamos, você vai criar uma criança extremamente acelerada. Então, para que, né? A gente já vive num mundo tão aceleradão, para que a gente se acelerar no aniversário? Então, né, no aniversário não, no nosso dia a dia. Né? Mas educadores de aniversário precisam buscar isso. Quando você vê que o bicho está... Você fala, opa, peraí. Respira, canta a musiquinha da Fabiana Godoy. Ou então aquela coisa, né? Cheira a florzinha, passa a velhinha. Isso ajuda também a gente a respirar e falar, vamos. Sim. Porque assim, a gente sabe que uma coisa importante, às vezes a gente está acelerado, a gente está com um problema que, lógico, antes de chegar no nosso local de trabalho, a gente tem nossas questões pessoais, a gente está ali com conta para pagar, com alguém doente na família, acabou de perder alguém, seja lá o que for, está com problemas, pegou trânsito, chega ali acelerado, respira, é isso que a Cris falou. Então, isso é muito importante, porque a gente acaba, sem perceber, ultrapassando essa barreira. E isso, se você... Aí, às vezes, a gente não percebe, começa a entrar no ritmo de estresse, às vezes, e quando a gente não se dá conta, e a gente vai passando isso para a nossa forma de trabalhar e de lidar, de tocar o outro. É como a Cris falou, então, até mesmo no adulto, ela falou isso, mas se alguém dependendo do jeito de pegar em mim, opa, peraí, por que você está me apertando assim, né? Então, a gente não percebe muitas vezes, né, a intensidade do nosso movimento, da nossa fala. Às vezes não é o tocar, é o falar. Então, a afetividade envolve tudo isso, né? Então, não precisa você ficar o tempo inteiro falando com a criança, como eu falei antes. Que como você é bonitinho, como você é fofinho, né? Mas quando você diz para ela assim, ela conseguiu pegar um livro na mão, levantou o livro e mostrou para você. Você fala, nossa, que legal, você pegou o livro, está mostrando. Ela te entrega alguma coisa, você agradecer. Isso tudo é afetividade, né? Então, quando você elogia qualquer coisa que a criança faz, qualquer coisa, ela pegar uma massinha, amassar assim, ó, amassar um papel, você fala assim, que bacana que você fez. Começar a andar, né? Começar o máximo, a gente faz uma festa, cada um começa a andar. Né? Então, bem, o clássico cocô, tudo que ela faz, e você falar para ela como é bacana, né? E de verdade, sinceramente, né? E tomar muito cuidado da gente ter esse comportamento ser similar para todas as crianças, né? Então, porque eles percebem a diferença. Que se você der mais atenção para o coleguinha do que para o outro, ele percebe que você está dando mais atenção. E aquela criança, de repente, ela vai querer chamar mais atenção da professora, vai ser a que vai dar um pouco mais de trabalho, que vai morder o coleguinha que está tendo mais atenção, né? Porque ela está querendo ser olhada. E aí fala assim, está querendo só chamar atenção. Não é só. Então, quem trabalha com seres humanos, seja a idade que for, entenda, uma pessoa não quer só chamar atenção. Uma pessoa que se sente bem, que ela está tranquila com ela, que ela
sabe, o amor próprio tá lá em cima, que ela sente que ela é amada, que ela é respeitada, que ela não se sente insegura, ela não precisa chamar atenção. Porque ela, naturalmente, ela vai perceber que ela tem as pessoas, e mesmo que aquela pessoa, a tia Cris hoje está dando mais atenção para a Mariazinha, não para a Adrianinha. Mas eu sei que a Mariazinha está precisando um pouco mais de atenção. Mesmo que eu não tenha muita consciência disso, eu vou me sentir segura, porque eu sei que a tia Cris vai ficar com a Mariazinha um pouco, mas ela vai voltar para mim também. Então, eu começo a entender isso, né? Então, tomar muito cuidado. Como é que você vai demonstrar essa afetividade? Então, a sua fala, o seu toque, o seu olhar, né? A criança, ela percebe tudo, ela sente tudo. Né? Então, como a Cris falou, lógico que é algo, é muito mais amplo a afetividade, é uma coisa que ela traz, né? Ela também é a base dela, a família, é uma coisa que precisa ser trabalhada muito com a família, né? Mas então, a gente, enquanto profissional ali, o educador que está com aquela criança, como é que eu vou lidar com ela? E a gente tem, eu sempre digo para as alunas, assim, toma muito cuidado, porque às vezes a criança já chega estigmatizada, né? Que é o filho de fulana, que é a filha da encrenqueira, filho da barraqueira, e aí você acaba traduzindo, né, transportando, né, para aquela criança o ranço que você começa a pegar da família dela, né? Então é a criança, esquece o que a mãe, como a mãe age e tudo mais, isso é uma conversa para outro momento, com a coordenação, com a direção, né? Mas o seu trabalho com a criança tem que ser esse, de muita afetividade positiva, de muito respeito, de muito carinho, porque principalmente, né, o aniversário, né, começa assim, a criança ali, na primeira fase de desenvolvimento dela, ela vai levando a base para todos os outros anos, para as outras fases do desenvolvimento. Então, a afetividade positiva, ela é a base que fortalece o desenvolvimento, como eu falei anteriormente, cognitivo, aprendizagem. Então, uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, se você for voltar, né, tirando as questões realmente de transtorno, algum déficit da criança, né, questões neurológicas, mas se você for olhar algumas crianças, for ver o histórico dela, então o desenvolvimento, a primeira fase de desenvolvimento dela, a afetividade que ela aprendeu geralmente foi negativa, a maior parte negativa. E aí ela começa a ter dificuldade de aprender. Uma criança que apanha para aprender, ou que fica ouvindo grito o tempo inteiro, ou que toda hora está levando o não, tá errado, faz isso, não. Então, assim, isso não é uma maneira de se ensinar alguém. Ela vai entendendo que ela é errada. A única leitura que ela faz, que ela entende, é não que ela tem que fazer tudo de novo, porque ela está fazendo errado. Ela é errada. Ela é a que está no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, né? Então, é importante que ela entenda, não, hoje você não fez isso aqui, mas tudo bem, né? E, se a Cris me permite, um exemplo que eu já usei até em aula, eu já atendi uma menina, ela estava com 12 para 13 anos de idade, e ela foi diagnosticada com déficit de atenção. E essa menina, ela ficou mais de um ano comigo e não passava muito de um certo nível, e ela estava com fono, estava com psicopedagoga e estava comigo, e a gente fazendo um trabalho conjunto, eu falei, gente, o que acontece, né? Aí, bem, enfim, resumindo, ela acabou saindo da fono, da psicopedagoga, ficou só comigo. Os pais estavam com problemas financeiros, e por um lado, não que o trabalho que as meninas tenham feito não tenha sido bom, não é isso. Mas aí foi uma coisa interessante, porque ela tirou um peso muito grande. Enquanto ela passava com a psicopedagoga e com a fono, aquilo era uma cobrança muito grande para ela ter um bom desempenho. Ela tinha que ser 10, ela tinha que ser 8, né? Ela tinha que tirar a média. E aí, quando ela saiu dessas profissionais, né, ela ficou só comigo. E aí a gente voltou o quê? Especificamente para as emoções dela. Então, nesse um ano que esteve ela comigo e as outras duas profissionais, repito, as meninas ajudaram muito, né? Então, foram profissionais incríveis, tudo mais. Mas nesse caso específico, o que que acontecia? Ela acabou ficando muito focada ali, que ela tinha que mostrar um desempenho. Quando ela ficou só comigo, ela não tinha mais para onde canalizar isso. Então, o que aconteceu? Ela começou a se abrir totalmente. Então, na verdade, o diagnóstico que foi feito dela de déficit de atenção, né, ela estava sim com déficit de atenção, mas acontece o seguinte, essa menina tinha sofrido bullying aos 7 anos de idade, logo no segundo ano dela. Então, assim, de lá, e aí
você vai buscando toda a história, você vai atrás e você... Aí que ela começou a se fechar. Até então ela estava bem na escola, estava aprendendo bem, estava desenvolvendo legal, ela começou a se fechar. E ela foi se fechando, se fechando, se fechando. Agora vocês imaginam, 5 anos, essa menina, né? Aí diagnosticada com déficit de atenção, tratada de uma outra maneira, então uma outra conduta, e no momento que ela conseguiu falar, né, dessa afetividade negativa que ela recebeu na escola, né, e que ela acabou se fechando totalmente. Quando ela conseguiu falar daquilo, a gente começou a trabalhar em cima daquilo. É outra coisa. Ela começou a desenvolver muito rápido, lógico, por conta de muito tempo perdido, algumas sequelas, mas a gente foi lá, assim, sequelas que eu digo assim, de comportamento, de relacionamento, não cognitivo. E aí, assim, bem, enfim, a menina foi fazer teatro, né? Para quem tem déficit de atenção, então ótimo, né? E agora ela, acho que o ano passado, se eu não me engano, é que eu tô me confundindo essas coisas de pandemia, mas o ano passado ela se formou psicóloga. É, né? Então, você vê como é importante a gente ter um olhar, saber, né? Olhar de verdade para o outro. Isso tudo é afetividade positiva. É o que a gente precisa. Não. Assim, essa questão, né, quando a gente fala muito da afetividade, a gente até trouxe um pouquinho da questão da adaptação, né, do aniversário, né, depois quem tiver interesse, né, esse tema faz parte aí do curso de berçarista, né, a Adriana é professora, como a gente já falou do curso, então ela, né, desenvolve mais sobre essas temáticas dentro do próprio curso, né, mas o que me fez, assim, refletir muito do que tudo que a gente está falando, é a questão, né, principalmente o berçário em si, é a postura desse educador, né? E a Adriana trouxe a questão, né? Se as crianças têm como modelo a questão do grito, né? Muito comum em escolas, né? A questão de gritar. A gente sabe que essa criança está longe, você precisa, mas na medida do possível evitem o grito, né? Porque a criança, se a gente é modelo, eles vão entender que tudo é na base do grito, né? Então não adianta você, né? Como já dizia meu avô, né? Quer dizer, tinha uma coisa que era da época do meu avô, mas hoje em dia já não é tanto, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Hoje em dia já não dá muito isso. A criança, infelizmente, ele vai fazer aquilo que você faz, né? Palavras, né? Vai, mas as atitudes, as minhas ações, o meu jeito, né? Eu costumo brincar assim, que às vezes eu vejo às vezes uma criança gritando, ou mais assim, brigando com outra, eu falo, opa, peraí, deixa eu olhar para mim, como eu tô agindo. Né? Tudo bem, pode ser modelo de casa, mas é sempre legal o educador fazer essa autorreflexão. Se por algum motivo, né, você não está, né, agindo dessa forma um pouco mais ríspida, ou gritando, né? Então, assim, eu sempre me observava, né? Quando eu percebi que a minha agitação passava para as crianças, eu percebi que, quando eu via que minha turminha estava muito agitada, eu falava, opa, peraí, eu estou agitada hoje? Aí eu tentava respirar de novo, mudar o tom de voz, falar mais baixo, olhar no olho, mudar a minha expressão facial, quando, né, tanto é que muitas vezes eles vão fazer alguma coisa, eles olham para mim, para ver a minha reação. E aí, às vezes, eu olho feio, aí eles já, opa, mesmo com a máscara, tá, gente? Eu uso máscara, a gente tem obrigatório usar máscara na escola até hoje. Às vezes, tira, às vezes, para cantar, tal, mas normalmente a gente fica de máscara o tempo todo. Duro, né? Porque quando a gente vai mostrar partes do rosto, aí a gente tira para trabalhar com adversário, é complicado. Mas, por segurança, tal, a gente mantém normalmente utilizando a máscara. Mas só a expressão do olho, eles já sabem se tipo tá agindo, ou da, né, a expressão corporal da gente, eles já sabem se o que eles estão fazendo, tipo, é arte ou não, né? Se pode, né? Enfim, mas essa questão do nosso tom de voz, a nossa postura corporal, né? O que vai dar o tom ali é o nosso dia a dia. Então, muita atenção nisso. Sim, e lembrando sempre que demonstrar afetividade não é você ficar assim, né? Ou você falar de maneira séria, concisa, objetiva, e dizer para a criança assim, não, né? Ela vai entender o seu não. Né? Ela pode até tentar de novo, porque faz parte do desenvolvimento delas, elas têm que fazer. Mas, assim, dizer não para ela colocar limite também é afetividade positiva. Né? Então, não simplesmente, né, dito à toa, não é isso. Né? E não necessariamente todo não tem um porquê, né? E não é exatamente isso. Mas ela entender, sabe,
o carinho, o respeito que está por trás daquele não, né? Colocar limite também é muito importante, também faz parte da afetividade. Ela precisa receber esse limite, ela precisa ter, opa, até aqui eu posso ir, é como a Cris falou. Então, nós somos modelos, né? Então, que modelo é esse que a gente quer deixar para eles, né? Então, seja para os nossos alunos, seja para os nossos pacientes, para os nossos filhos, no meu caso, os meus netos, né? Então, assim, que modelo a gente quer deixar? Então, a gente também tem que se perguntar, nossa, será que eu não estou exagerando? Você vê o comportamento deles assim, nossa, eu acho que eu estou falando desse jeito, eu acho que eu estou fazendo isso. Então, se pergunta, porque já que a gente escolheu trabalhar com ser humano, né, como diria uma professora minha da faculdade, dona Helenice, doutora Helenice, para trabalhar com gente, a gente precisa gostar de gente, né? Então a gente tem que repensar cada vez a nossa dinâmica, o nosso comportamento, a nossa fala, e o que a gente está querendo deixar para eles, certo? Até, só fechando, né? Quais são as marcas, né? Que a gente deixa por aí, que eu falo que a gente sempre deixa as marcas e leva marcas dos outros também, né? Mas os educadores, né? O pai, ele tem 1, 2, 3 filhos, né? Enfim, o educador, né? A gente vai da minha sala de aniversário, nós somos em 27, tudo bem. Os meus são 9, mas a gente deixa as marcas nos 27, porque a gente trabalha juntas. Né? Quer dizer, nos meus 22 anos de carreira, quantas crianças já passaram pela minha vida, né? E que marca eu deixei, né? Que legado eu deixei, vamos dizer, não é? Porque você, embora as crianças não tenham memórias, né? É muito interessante, eu estava conversando com uma amiga que o filho dela foi meu aluno, ele já está com 6 aninhos, né? E ele lembra muito pouca coisa da escola, mas ele tem contato comigo até hoje. Eu até mandei esses dias uma contação de história para ele, eu falei para minha amiga, eu falei, ele reconheceu, ele ficou, ele falou, já sei, primeiro ele falou, uma outra pessoa, eu já sei, a Cris. Aí ele me mandou áudio, né, elogiando, que parabéns, ele falou, irmão, já deu até um like. E aí a gente ficou conversando sobre isso, o que ele lembra da escola. Ele falou que ele só lembra lá do parque do dirigido, que é o lugar que é campo dirigido. Mas é muito interessante, né? Porque eu falei, a gente ainda brincou isso, eu e as minhas amigas, hoje no café da manhã. A gente ainda falou assim: as crianças lembram um pouco, talvez conscientemente, desse período do berçário, da primeiríssima infância, de 0 a 3 aí. Mas, né, conscientemente. Sim. Mas inconscientemente isso fez marcas. E aí foi marcas boas ou ruins. Né? Eu falava sempre para as meninas quando, né, em aula, que eu prefiro não ser lembrada, né? Porque tipo, a professora mediana não foi lembrada, mas se eu for lembrada, ser de coisas boas, né? De aquela professora que, puxa, contava história, que, né, que me incentivava, que tinha aquele olharzinho, que sabia quando eu precisava de um carinho, que, né? A nossa fala muito lá na escola, no começo do ano, era calma, tá tudo bem, calma, tá tudo bem, que eles choravam, né? Muito, lógico, né? Tá tudo bem, eu sei que você tá com saudade da mamãe, mas, né? Vai passar, daqui a pouquinho a mamãe vai chegar, porque tá tudo bem. A gente fala tanto tá tudo bem, né? E a gente via, né, essa coisa de põe a mão, calma, tá tudo bem. Né? Claro que para ele não tá tudo bem, mas alguém tenta pelo menos transmitir essa calma. Mas a gente deixa muitas marcas. Né? Então, voltando, eu prefiro não ser lembrada, se for lembrada, ser lembrada porque realmente eu causei algo bom. E não aquelas professoras que a gente lembra que foi a carrasca, que foi de castigo, que, né, nas nossas professoras do passado, e, né, claro que eu tenho muitas memórias boas de professoras muito boas, mas também professoras muito ruins, assim, de afetividade negativa. Então, pessoal, fica um alerta, né? Hashtag fica a dica. É isso aí. Falando em fica a dica, eu vou falar nisso, fica a dica, eu vou deixar aqui, dica, peraí. A Cris depois, acho que vai colocar. A gente coloca depois, né, nos comentários, tem, né? Dois livros. Vídeo, perdão. Isso, esses aqui, Cuidado, Afeto e Limites, é uma leitura, a conversa entre um psicólogo clínico e um pediatra, né? Então, é muito legal, é uma conversa dos dois, eles vão falando de assuntos que são muito corriqueiros, tanto na clínica do psicólogo quanto na clínica do pediatra, e que a gente se depara o tempo inteiro. Então, eles trazem exemplos de pessoas que eles acompanharam aqui. É muito legal. Essa aqui é uma leitura bem gostosa. E esse aqui, relações vinculares e aprendizagem, né? Para a gente saber o quanto é importante, quanto as crianças com dificuldade de aprendizagem, né? Que na verdade poderia ser evitado se a gente tivesse mais afetividade positiva lá desde o início com ela. É isso, né? Então, a gente
está finalizando aqui o nosso bate-papo. Gostaria de pedir, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, ou pode mandar no nosso direct, no nosso WhatsApp do Acolher, né, que vai estar na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida, né, e quem quiser aprender mais sobre a questão do desenvolvimento cognitivo, né, sobre desenvolvimento infantil, se você quiser falar bem rapidamente tudo que elas iriam aprender na parte da psicologia dentro do berçarista, né, porque quem quiser depois a gente tem um curso para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto. Sim, bem, a gente começa com a criança do 0 até 3 anos, 3 anos e meio, toda a parte de desenvolvimento dela. Então, tem a questão cognitiva, tem a questão de desenvolvimento de personalidade, identidade, as relações de afeto, positivas e negativas, né? A afetividade a gente aprofunda um pouco mais. Os vínculos que ela vai criando desde que ela nasce, essa relação, essa figura materna, o quanto importante, um pouquinho, dei uma pincelada aqui, né, nesse desenvolvimento, a figura que a gente chama figura de apego, né? O quanto essa figura de apego, que é essa figura materna, e explicando, figura materna não necessariamente é a mãe biológica, né? Mas aquela pessoa que faz um papel ali materno para ela, né? Então, assim, enquanto essa figura de apego, ela é responsável por essa criança, pela inserção dela na sociedade, pelo desenvolvimento dela. Então, um monte de coisa, percepção, sensação, a gente tem, né, as diversidades, o quanto a gente tem a diversidade no mundo escolar, né, na vida escolar, o quanto a gente aprende com as diferenças desde que a gente começa Porque a gente dentro de casa não se vê, tem diferenças, claro, mas onde a gente vai conhecer esse mundo maior, vai ter uma representação do mundo dentro da escola. Nosso primeiro ambiente no social fora de casa, né? Então é muito importante isso. Legal, quem quiser vir. Além de desfraude, Desfraude, claro, acolhimento, acolhimento, adaptação, algumas sugestões de estimulação cognitiva, sim. né, estimulação sensorial, é isso, né? Então, Dri, obrigada, né, pela contribuição, né, de tantos conhecimentos, pela partilha, né, por trocarmos aí tantas informações. E esperamos, né, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para a gente vai ter um dia ao vivo, e a Adriana vai, ou gravar um vídeo, vai estar conosco, para poder tirar as dúvidas, tá bom? É isso. Obrigada. Tchauzinho. Tchau. Muito obrigada pela presença.